Fechar os olhinhos aí, 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria, namastê. Então vamos mudar aqui o som de novo. Não temos perguntas, então vamos direto ao nosso livrinho. Não temos pergunta, mas uma pessoa mandou um comentário interessante. Eu não vou falar o nome, mas acho que é interessante, né? Porque no último encontro nós estávamos falando sobre a relação de confiança, né? Que tudo é o grande espírito, a grande mãe, né? Nós existimos dentro dessa consciência cósmica, né? Que a gente pode chamar de grande espírito, de grande mãe, de Deus, né? E aí essa pessoa estava com um problema financeiro, não porque ela teve que fazer os gastos a mais, os gastos a mais necessários dentro da existência dela, e aí estava faltando dinheiro. Aí ela, aí ela lembrou, né, de, de conversar com o grande espírito, né? E aí ela pegou, falou, "Ô, grande espírito, grande mãe, me ajuda, né? Não sei o quê, estou precisando, né? Porque falou, o dinheiro vem de algum lugar, né? E, e para ela realmente aconteceu. Daí ela estava olhando umas contas antigas do banco, e aí tinha uma conta antiga lá que ela olhou que tinha um saldo lá do dinheiro que foi devolvido, que era exatamente o valor que ela precisava. Nem mais nem menos. É interessante essas coisas, né? Quando você tá em sintonia, está em alegria com o universo, as coisas aparecem. Precisa confiar, né? Mas não é deixar também, não é deixar faltar o dinheiro para toda hora pedir, né? Quando acontece realmente uma necessidade, algumas coisas, né? Se você está em sintonia, se a necessidade é real, as coisas acontecem. Mas vamos lá. Para quem está seguindo o livrinho, o livro, né? É página 111. 1, 2, 3, terceiro parágrafo. Essa identificação com o melhor eu em nós, eu com letra maiúscula, né? É o ideal estabelecido para todas as pessoas a ser realizado por meio de longa experiência e muito sofrimento ou mediante a aceitação da instrução de seguir-se a revelação, desabrochar a intuição, praticar a meditação e viver sabiamente. Então, para a gente, né, tomar conhecimento desse nosso eu verdadeiro, né, dessa nossa essência, né, é necessário, né? Quer dizer, toda a humanidade, de uma forma ou de outra, vai chegar nisso, né? Porque isso é a meta, é o plano divino, né? Mas aqueles que não fazem uma busca consciente, vai ser uma longa experiência, geralmente através do sofrimento, através da dor, né? Não aprendeu, tem a dor, né? Se não aprendeu, tem a dor de novo, e assim vai, né? Até que alguma coisa comece a acontecer e a pessoa começa a mudar, né? Ou se não, essa busca, né, que é a proposta nossa, né? Tanto a proposta da casa quanto a proposta desse estudo, que é a busca espiritual, né? Aí, através das instruções deixadas por vários seres que aqui tiveram encarnado e tiveram a realização comprovada, né? Tiveram a iluminação, também pode chamar assim, né? Através dos nossos mentores que nos instruem, né? Através dos estudos, através de meditação, prática, da atenção à intuição, todas esses
essas práticas que são necessárias, né? Seguindo. Definições intelectuais dos estados transcendentais simplesmente nos deixam no escuro. Devemos praticar a caminhada na senda divina e não meramente falar dela se quisermos saber o que esses estados realmente são. Isso aqui é um conselho importante, né? É aquilo que que nós já conversamos aqui algumas vezes, né? Só o estudo, só falar sobre isso não resolve, né? Não é isso que vai resolver. O estudo tem importância porque é um dos pilares, né? O conhecimento é um dos pilares, né? O conhecimento das verdades espirituais, a experiência de outros seres que já passaram por aqui antes de nós, né? E a prática é fundamental, né? Seja lá ela qual é a prática da sua melhor preferência no atual momento dessa existência, né? Mas sem prática espirituais que estamos falando, você não sai do lugar, né? Senão fica só no intelectual e não vai para lugar nenhum, né? E, ou pelo contrário, né? Vai fortalecendo o ego que vai começar a ficar orgulhoso do próprio conhecimento, né? Essa identificação com o eu superior é o trabalho real estabelecido para nós, o propósito real para o qual a vida humana no mundo nos serve. Todo o resto é meramente uma forma confortável de escapar, uma forma de nos manter ocupado para que a consciência não precise ser incomodada pelo dever central para o qual fomos convocados. Então, novamente aqui, chama atenção, né, que a coisa mais importante do ponto de vista da alma é a própria realização da alma, né? Estando aqui encarnado, é essa realização. O que é essa realização? É reconhecer essa essência divina em si mesmo e permanecer nela o tempo todo, né? Simples assim. Então, toda e qualquer outra coisa são só é, detalhes dentro da existência, né? Necessários. Tudo é necessário, né? Mas são só meios para que isso aconteça, né? Nós temos que lembrar sempre que nós não podemos deixar que as coisas do mundo nos absorvam de tal forma que esquecemos essa parte divina em nós mesmos, né? Seja lá o que for essas partes. Mas tudo tem sua importância. Família tem importância, trabalho tem importância, estudar, né? Quem é jovem, estudar, fazer faculdade, tudo isso tem importância, né? Tudo isso faz parte do crescimento do ser, né? Mas sempre lembrando que o mais importante é sempre a tua própria essência. Mais importante do que os próprios guias, né? Lembrando disso, né? Às vezes pode soar estranho, né? Mas você reconhecer sua própria essência é mais importante do que os guias, né? Porque é a tua própria essência, né? Lógico que os guias são importantes, as forças divinas são importantes, os orixás são importantíssimos, né? Os mentores são importantíssimos, todo e qualquer guia que trabalhe com a gente é importantíssimo, né? Mas o mais importante é a tua própria alma, é você reconhecer a tua própria alma. Mesmo enquanto viaja nessa busca, ele deveria lembrar-se habitualmente de uma verdade facilmente esquecida, que o destino de sua viagem está dentro de si mesmo e é sua própria essência. É por isso que é bom estar sempre estudando, né? A gente vai sempre relembrando, né? Porque, do ponto de vista, do ponto de vista espiritual, nós já somos esse ser, né? Essa essência já está aqui existindo, né? Aquela mesma essência que existia no sono profundo ontem à noite, quando foram, fomos, né? Espero que todos foram dormir, né? Vamos partir do princípio que todos foram, deitaram para dormir,
e todos entraram em sono profundo, né? Aquela mesma consciência que estava naquele sono profundo, onde não havia o mundo, onde não havia sonhos, onde só existia a própria experiência da própria consciência existindo, essa é a mesma consciência que está aqui e agora, nesse exato momento. E aí aí surge a pergunta, mas por que que eu não percebo isso? Não percebe isso porque a hora que essa consciência que estava pura retornou para os corpos, ela adentrou nos corpos, adentrou na mente de vigília, e aí, e aí começa todo um processo que já é velho conhecido, né? Da própria mente, dos próprios corpos, aquela coisa toda, e, e dá aquele apagão, né, da própria consciência. Então, por isso que todo esforço que fazemos não é para alcançar o eu divino. O eu divino já está existindo, né? Todo esforço que fazemos é para retirar essa identificação com os corpos, com a mente, né? Para quê? Para que daí o eu se revela. É simples assim. O eu, o eu divino é sempre existente. Não tem como, né? Não é uma coisa nova que você vai buscar, uma coisa que está lá longe, né? Não. É a tua própria essência. Está dentro de você, dentro de cada um, né? Sempre teve e sempre estará, né? Sem essa essência não teria a própria existência, né? Alguém tem alguma pergunta e ou comentários? Sempre que tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, tá? Levantar a mão ou falar, não tem problema não. O que nunca foi perdido nunca pode ser encontrado. Se um buscador não conseguir encontrar o eu superior, não é por causa de falhas no ego ou fraqueza deste, mas porque ele próprio é o que ele procura. Não há mais nada a ser encontrado do que a compreensão desse fato. Olha que bonito. Eu sei que é difícil de entender isso, né? Que às vezes parece paradoxal, parece jogo de palavra, mas depois, com o tempo, você vai tendo essa compreensão, né? Os hindus, pelo menos nos Vedas, ou pelo menos o pessoal do Advaita, conta sempre algumas histórias muito interessantes em relação a isso do eu superior, né? O eu superior é comparado, né? Numa analogia, ao a uma pessoa, né, a uma mulher que tinha um colar de pérolas, estava no pescoço e ela procurando o colar de pérola. Onde está o meu colar de pérola? Onde está? Procura para lá, até que uma amiga fala para ela: ah, o colar está Eu no fiz. pescoço. Então, com base em estabilidade funcional, qual dimensão avalia nessa escala? Tá? Então, isso tudo assim, avaliando como isso. Até que a pessoa descobre que ela nunca tinha perdido o colar estava no seu próprio pescoço. Então é isso, o eu superior está sempre presente, a gente é que fica procurando ele fora e o eu está sempre presente, né? Outra história também que eles contam para ilustrar isso quando alguém fala é que, né, eles chamam assim, eu vou replicar do mesmo jeito que eles falam, né? Existia 10 tolos para atravessar o rio, esses dez tolos ou tonto, né? Atravessa o rio, quando chega lá a outra margem, eles falam assim: ué, vamos contar, ver se está todo mundo aqui. Aí vai contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí o outro também conta, vai estar faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Até que, e eles ficam ali muito tempo, vai então subir um de nós. Ai, meu Deus, não sei o quê. Até que, até que chega uma outra pessoa de fora e fala: não, vocês estão todos aí, deixa eu contar para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eles, estamos todos aqui, então. Entendeu? Nunca nunca foi perdido o décimo, nunca foi perdido
o 10º homem foi perdido e nunca o colar estava perdido, estava sempre ali mesmo, sempre presente, né? Então, é isso. Não há mais nada a ser encontrado do que a compreensão desse fato, é como ele termina o texto, né? Então, e por que que é importante lembrar disso? Porque senão a gente fica buscando fora aquilo que está dentro, né? Mas para alcançar esse dentro, você precisa recolher a mente, né? Precisa entrar em silêncio, senão também você não vai ver, né? Ou não vai perceber. E mesmo quando entra em silêncio, não há um eu para ser visto, né? Não há um eu superior para ser visto. Às vezes acontece visões, mas tudo isso é parte, né? Mas não é o essencial, porque o próprio eu, quando você entra não, ou reconhece, você vê que a linguagem é difícil. É simplesmente ser, né? Então não há visão, não há, como é que fala? Imagens, é simplesmente ser, aquilo que você já é. Aí quando você algumas vezes consegue isso, ou seja, através de alguma prática espiritual, ou seja, através de medicina, você simplesmente se reconhece como sendo, né? E não tem dúvida. Quando isso acontece, não tem dúvida, porque isso acontece em outros níveis, né? Então você simplesmente se reconhece sendo essa essência. E aí você sorri. Sempre que isso acontece, você dá risada, porque sempre foi você mesmo. Nunca, nunca deixou de ser. Mas daí a mente entra, as forças entram, as reminiscências de outras vidas entram e isso as coisas apaga de novo, né? É por isso que é todo o trabalho de desapegar, né? Desapegar, manter as práticas, para quê? Para que todas essas remanescências vão diminuindo. Reminiscências que eu falo, todos esses fluxos de pensamento, de imagens, de desejo, disso e daquilo, né? Antes que o eu superior possa ficar com você, os sentimentos devem ser trazidos a uma condição de calma. Os pensamentos devem voltar-se para dentro e lá se centrarem. Do contrário, as dificuldades externas não irão liberar sua atenção. Então, isso é básico, é aquilo que acabamos de comentar, né? Antes que você consiga perceber a tua própria essência divina, né? Aquilo que é chamado de eu superior, tua alma, teu espírito, né? É necessário o recolhimento, né? Você voltar toda a sua atenção para o seu próprio interno, né? Ou seja, sair pelo menos dessa mente operacional. Ô pai, Diga, eu queria tirar uma dúvida. pois não. A gente a busca do eu e tal, mas assim, para a gente estar encontrando o nosso eu, a gente tem que estar harmonizando com as nossas sombras, né? Isso que é uma dúvida minha. Harmonizando com as nossas sombras. Sim, o que que nós chamamos de sombra? Todas essas reminiscências que a gente tem de outras vidas, dessa vida, todos os conteúdos que fazem parte, né, da nossa existência, que estão na nossa alma. E sombra é um nome dado por Carl Gustav Jung, né, o psicólogo suíço lá que ele cunhou esse termo aí, né? E, Uhum. e sombra não é só negativo, sombra é tudo aquilo que é desconhecido, né? O termo se refere a isso, né? Tanto que uma das frases do Jung, né, a sombra é ouro e pó, porque é coisas que você desconhece. Tem muita coisa ali que você desconhece e que tem um potencial gigante, né? Então não é só coisas ruins, é que fala sombra já fica meio esquisito. Sombra é no Sim. sentido que tá inconsciente, né? Você não tem consciência daquilo que está existindo. Então, por isso, Ah,
dentro da cosmovisão junguiana, né? Um dos processos é estar reconhecendo a própria sombra, que é o processo de individuação segundo a visão do Jung, né? Um dos processos é isso. É a persona, é a sombra, depois a integração da ânima, do ânimos, que é a parte masculina, feminina da própria alma, né? E aí vai. Uma outra hora a gente pode conversar mais profundamente sobre essa psicologia do Jung. É interessante também. Gratidão, pai. Gratidão. Uma vez que tenha reconhecido sua responsabilidade com relação ao cumprimento desse propósito superior, para o qual a sabedoria infinita o pós aqui, você também terá que reconhecer a obrigação de devotar algum tempo todo dia para estudo e meditação sobre esse propósito. Aqui chega uma parte importantíssima, né? A partir do momento que a gente reconhece toda essa possibilidade de buscar essa integração com o nosso eu divino, né? Então, todo dia a gente tem que achar um tempinho, né? Para estudo, meditação, recolhimento, prática de oração, que também é válido, né? Práticas de respiração, seja ela qual for, né? Ou de meditação, de buscar alguma prática de ficar quietinho, né? Porque senão não funciona, né? E isso tem que ser todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Isso é uma história do ego sobre a, sobre a existência dessa personalidade aqui que não quer fazer as coisas, né? Porque o dia tem 24 horas, né? Você não consegue 15 minutos durante 24 horas, alguma coisa muito estranha tá, né? Alguma outra força está tomando conta para que você não consiga 15 minutos diários, né? Você tem tempo para escovar os dentes, tem tempo para almoçar, para tomar café, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Agora, para ficar quieto 15 minutos, não tem tempo. Alguma coisa não. Alguma força está atuando ainda com muita densidade sobre o conjunto todo, né? Então, e aí é importante colocar vontade, né? Porque colocar vontade, você vai disciplinando esses corpos, né? E os corpos, né? Lembra de todos aqueles estudos nossos anteriores, né? São os cavalinhos, né? São os nossos cavalos, corpo físico, etérico, né? Que está sempre junto, o astral, que é o emocional, e o mental, né? Então, esses três cavalinhos é o que puxa a carruagem, né? E você, como consciência, tem que estar ali como cocheiro, fazendo com que eles vá numa direção só. Senão a carruagem não sai do lugar. Um quer para a esquerda, outro quer para a direita, outro quer voltar para trás. Não funciona, né? Então é sempre estar atento a esses corpos. E como é que vai alinhando esses corpos? É com disciplina, né? Disciplina consigo mesmo, colocando a vontade e fazendo aquilo que tem que fazer, né? Aí cada um tem que achar um jeito, cada um tem que descobrir um jeito. 15 minutos não é muito tempo, né, gente? Só levantar, mas todo dia é só levantar 15 minutos antes de manhã e fazer. Ou antes de deitar para repousar, 15 minutos, né? Mas não fazer deitado, né? Senta na cama ou senta na sala 15 minutos antes. E quando tiver mais tempo, pega um livro inspirado, né? Vai lá, lê ali pelo menos meia hora, uma hora, quando tiver tempo, né? Tiver um tempo maior. Tempo todos nós temos iguais, né? De um ponto de vista, o trabalho feito na busca é simplesmente o de descobrir o que está encoberto: pensamentos, emoções e paixões. Incessantemente, extroversão e egoísmo sem fim jaz sobre o precioso diamante como
espessas camadas de terra. É por isso que a ação penetrante da meditação é tão necessária, né? É aquela velha história que os guias, os mentores sempre falam, né? Cada um de nós é uma joia e precisa ir lapidando, né? Tirando as arestas, tirando as terras, aquele monte de entulho que está em cima até que essa gema preciosa apareça, né? E é isso. E o egoísmo está sempre presente, né? O orgulho está sempre presente. Lembre disso. O orgulho é o último do, ele é o último, né? Antes da iluminação permanente, ele ainda vai estar lá no último instante, né? Seja o, seja o orgulho de qualquer coisa, né? O orgulho de ser inteligente, o orgulho de ser bonito, o orgulho de ser humilde, né? O orgulho de ser um coitadinho, né? Ixi, tem orgulho de todo jeito disfarçado, né? Então, o orgulho é a última coisa que vai deixar quando tiver a iluminação permanente. Enquanto não chegou lá a iluminação permanente, de uma forma ou de outra, de uma maneira sutil, de uma maneira educada, de não sei o que, o orgulho está presente. Lembre sempre disso. O orgulho está sempre presente em diferentes formas. Por quê? Porque faz parte do eguito, né? De todo esse complexo aí que a gente forma de ego, né? Por isso que todo o trabalho é a gente estar desidentificando de todo isso, né? Desidentificando dessa personalidade que foi criada desde criança, né? Não é largar a personalidade, né? Senão vai falar, putz, o país agora falou que eu tenho que deixar de ser eu. Aí vai ficar maluco, não é isso que eu estou falando, né? É desidentificação, né? Lembrar que essa personalidade ela está sempre em mutação, né? É só você olhar, quando você tinha 5 anos, 6, 7, está sempre mudando. Ou ontem, né? Só você lembrar, não precisa nem muito. Só você lembrar o dia de ontem, já mudou, né? Ela está sempre em movimento, está sempre em mudança, né? Nunca é constante, né? Por quê? Porque ela não é eterna, né? Ela não tem eternidade. E ela está sempre mudando. É só um eu. É só um eu existindo, é um personagem, né? Não é um eu, né? Senão começa a criar confusão. É um personagem existindo, tendo de fundo um eu, né? Iluminado por essa consciência maior. Quando essa consciência maior se percebe, já está maduro o suficiente, está tudo bem. Personalidade é importante para estar aqui no mundo, fazendo as coisas, o corpo é importante para estar aqui, para fazer isso, fazer aquilo, né? Fazer aquilo que tem que ser feito, né? De acordo com o plano divino, né? Com o plano espiritual, que é possível, né? Para aquela pessoa, naquele corpo, naquela encarnação. Perguntas? Comentários? Pai, Senhor, eu tenho um comentário, foi até que aconteceu hoje na escola, foi muito, muito engraçado, né? Tem uma aluna do segundo ano, ela falou que escrevia, né, algumas coisas e tal, e aí ela falou, professor, você gostaria de ler o que eu escrevo, não sei o quê, coisa e tal? Eu falei, ué, traz um dia que tiver tranquilo, né? Aí eu dou uma olhada, eu leio e tal, para a gente pensar um pouco sobre isso. Porque eu não lembro o que ela falou numa das aulas, em respeito a outro aluno de sala. Eu falei, não, a gente tem que respeitar porque nós fazemos parte de um todo. Olha, eu conversando com a menina de 16 anos, eu falei para ela assim, eu me amo do jeito que eu amo ele, eu amo você, eu amo outro professor, eu amo a sala de aula, eu amo tudo, porque eu não posso sentir raiva do outro, porque seria sentir raiva de mim mesmo. Aí ela pegou e falou: Ah, você tem razão. Aí foi quando ela falou dessas coisas que ela escreve. Aí ela trouxe hoje, eu fui ler, né? Ela foi mostrar.
Eu quase chorei lendo, pai. Que aí tinha umas falas assim, ela falou que ela põe o fone e começa a escrever. Aí tinha lá, tipo, haja luz. Aí ela começou a falar, né? Só que ela é evangélica. E aí ela for, aí vai descrevendo, aí tudo que tem a ver com o nosso estudo aqui. Ela, com 16 anos, já descreve tudo isso lá, de não ter apego, de não ser pego às coisas materiais, que isso não é importante, o mais importante é nossa alma, é nossa ligação com Deus, e papapá, papapá, tatati. Tudo isso que a gente estuda aqui, ela já tem escrito assim várias páginas no caderno dela. Eu falei, nossa, que coisa sensacional. Muito obrigado, gratidão. Aí ela, depois eu trago para a gente ir lendo mais. Eu falei, tá bom. Bacana, é uma pessoa que já tem um contato com a alma, não importa a religião, né? É, Aí já mostra que ela tem um contato com a própria alma. A própria alma já tá guiando, de uma certa forma, já está guiando e já está mandando intuitivamente para ela, né? Que é, nossa, é muito engraçado, que era umas coisas muito bonitas, assim, sabe? Que tem muito fundo, assim, do que a gente estuda, de desapego, de procurar a luz interna, de não ter apego com bens materiais, e todas essas coisas que a gente conversa bastante. E eu olhei assim, a menina de 16 anos já está ali, já sabendo todas essas coisas. é isso aí. Nossa, eu fiquei muito feliz na hora que falei, nossa, foi tipo, ó, esse é o caminho aí, ó, presta atenção. Não deixa de ser um recadinho, né, do grande espírito É, para você, né? eu entendi isso aí também, como se fosse um recadinho, ó, tá vendo? É assim. Porque tudo que está acontecendo, tudo, seja lá o que for, o inseto, hum, tudo está dentro do todo e nós somos parte desse todo e esse todo está em nós. Então, se você está atento, tudo é importante, né? Tudo é importante, Uhum. tudo está te mostrando alguma coisa, ou direcionando, ou te guiando. Tudo, E qualquer aí, coisa. e faz muito parte, porque quando é cedo, eu acordo 6 horas, 6 e pouco, tomo banho, aí eu vou lá, consagro o rapé e fico quietinho ali. E aí, logo cedo, né, eu pedi, entreguei o meu estado de vigília, e aí pedi que recebesse sempre informação para mim não me esquecer de quem eu sou, que eu sou parte da consciência cósmica, que eu sou parte disso tudo, né? E aí eu pedi hoje cedo, bem assim, com bastante emoção e tal. E aí foi lá na escola e toma isso daí. Pede e receberás. É assim que funciona. Nossa, foi muito, fiquei bastante feliz. Gratidão por compartilhar, Alex. Gratidão. Gratidão. A constante reflexão sobre temas metafísicos e éticos atinge um ponto no qual um dia seu peso acumulado o impulsionará a atingir um ponto, levando-o à realização mística daqueles temas, com a mesma certeza de que a meditação poderia ter feito. Importante parágrafo, hein? Isso aqui é o Pibi falando, né? Está falando das próprias experiências dele, né? A constante reflexão, né? Você pega um tema metafísico, o que que são o tema metafísico? Aqueles que são transcendentes, né? Isso aqui que nós estamos estudando são temas metafísicos, né? E éticos, né? Éticos no sentido daquilo que é válido para nós como um direcionamento, né, daquilo que é válido dentro dessa cultura nossa, né? Então, ética é uma coisa muito profunda, né? Mas vamos entender aqui aquilo que é ético, que é aquilo que é correto para nós no momento, né? Então, o estudo disso vai atingir um tal ponto, né? Não é porque você estudou meia hora hoje, meia hora amanhã, não, né? Isso durante alguns anos, 2 anos, sei lá, durante alguns anos, tudo aquilo que você vai acumulando de estudo, né? Vai estar ali fazendo a reflexão. Chega uma hora que tudo aquilo te, te traz um insight, né? Traz um insight, traz um vislumbre, ou seja, traz uma compreensão maior, né?
da mesma forma que a meditação. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? E isso é fato, isso é verdadeiro, né? Se você pega um tema e começa a estudar, 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 estou falando metafísico, né? Transcendente, né? Então, tua mente vai. Chega uma hora que, de alguma forma, né, o espírito dá uma clareada naquilo e você compreende, entende, ou tem um vislumbre, ixi, várias possibilidades. Aqui ele está chamando de realização mística, né? Pode ser o mesmo que um vislumbre. Podemos entender como um insight ou como um vislumbre. O homem, como cientista, pôs sob observação inúmeros objetos na terra, no mar e no céu. Examinou-os completamente. Porém, o homem, como tal, colocou-se sob uma observação mais superficial. Limitou seu escrutínio primeiro ao corpo, segundo aquilo que o pensar pode encontrar. No entanto, um nível mais profundo existe, no qual um eu mais profundo pode ser encontrado. O que que ele está passando para nós aqui? Que ele está falando em relação à ciência, né? Todo esse nosso conhecimento adquirido através da ciência, seja de astronomia, de alimentação, de física, de química, de matemática, de arquitetura, tatati, tatatá, né? Mas, porém, o próprio homem, né? Ele não busca a si mesmo, né? Ele não busca se reconhecer a si mesmo, né? Embora a psicologia já deu uma adiantada, alguns, alguns psicólogos, né? Hoje nós já temos a psicologia transcendental que leva em consideração o eu maior, né? O eu superior. Então, essa busca do eu profundo em relação a toda a ciência, né? Se a gente for pensar e ampliar um pouquinho mais, hoje nós temos a mecânica quântica, a física quântica, né? Que alguns pensadores, principalmente Planck, né? Não sei se acho que é Planck, que é a pronúncia correta. Eu não sei, acho que é Planck. Se vocês pesquisar, se eu não me engano também, ele é prêmio Nobel de Física, ele é um teórico da física quântica. E ali você vê que os pensamentos dele e as falas dele, depois vocês dão um Google nesse nome aí, físico, né? Física quântica, o Planck. E aí vocês vão ver a fala dele, como que ele fala que é quase místico, quer dizer, o que ele está falando é quase Vedanta, né? É quase aquilo que a gente estuda em relação à física quântica, que está tudo que a consciência é que existe, né? Porque quando você vai descendo a nível de átomos, depois de partículas, e ali, e ali no nível de partículas ali que é impossível para o nosso cérebrozinho imaginar o de tão minúsculo que é, né? As coisas acontecem de formas diferentes, né? Do que a física clássica e a consciência está presente, né? Então, tudo que você observa ali está em função da própria consciência. Depois vocês dão uma pesquisada lá para vocês verem, penso que vale a pena. As metas de progresso são apenas imaginárias. Há apenas uma meta que é inegavelmente real, completamente certa e autenticamente verdadeira. E essa é uma meta imutável, uma meta eterna. Na verdade, é também aquela que escapou para a humanidade, né? Está um acraseado para a humanidade. É novamente chamando a atenção para a mesma coisa, né? E a meta verdadeira é o nosso próprio, é o reconhecimento da nossa própria essência divina, né?
tudo aquilo que a gente chama de progresso, de, de, de evolução a nível material, faz parte, é importante, né? Tem, mas não é o essencial, né? Não é o essencial dentro daquilo que é o propósito da própria alma de estar encarnado, né? Aí alguém pode falar, ah, mas não sei o quê, tudo isso. É importante, sim, é importante, mas é só olhar o dia de hoje, né? Quantas guerras nós temos no planeta no dia de hoje? No dia de hoje, guerra no Oriente Médio, guerra na Eurásia, né? Que é a Ucrânia com a Rússia, guerra na África, e assim vai. Então, tudo isso é o progresso, né? Por quê? Porque o homem não. O homem, quando eu falo, né, eu estou falando da humanidade, porque a humanidade não cuida daquilo que é essencialmente necessário, que é a própria essência e a própria consciência, né? Porque um ser com consciência não vai pegar uma arma para atirar no outro, né? Pegar uma espada para furar o outro, né? Não tem sentido, né? Quando perguntamos qual é o propósito da existência do indivíduo, veremos que o mundo físico não pode dar uma resposta nem completa nem satisfatória, porque é muito profundo, né? Qual é o propósito da existência, né? Qual é o propósito da sua existência, né? De cada um? Isso faz parte da busca, né? Quando você está buscando o próprio eu, o que que eu estou fazendo nesse planeta, né? Por que que eu estou nesse planeta, né? E qual que é a função dessa minha encarnação no presente aqui, né? Tudo isso faz parte dessa descoberta da busca, né? Mas buscando o eu, essas coisas vão vindo, né? Essas coisas vão vindo, você vai se encontrando, né? Vai reencontrando a sua essência, vai reencontrando a sua origem, né? De que planeta você veio para estar aqui antes de você estar aqui nesse planeta, né? Da onde você veio, de que estrela veio, de que planeta veio, né? Você como alma, né? Não como corpo, né? Antes de estar aqui. Então, é uma boa pergunta também para fazer, né? O que que eu estou fazendo nesse planeta, né? Aonde eu estava antes de estar nesse corpo, aonde que eu estava antes de estar nesse planeta, né? Essa é uma boa perguntinha também. Silvano até riu, né? É uma boa pergunta. E de sempre perguntar, uma hora a resposta vem. Uma hora aparece uma resposta aí. Mas a meta é aquela autoinvestigação, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu ou o que sou eu? E nessa busca a gente vai, essas outras coisas também vão chegando, né? O homem de negócios que não sabe que o verdadeiro negócio para o qual ele foi posto aqui na Terra é encontrar o eu superior. Pode ganhar uma fortuna, mas desperdiçará uma encarnação. Seu trabalho e mente foram deixados à parte do trabalho e da mente do seu eu superior, sendo que ele poderia ter sido mantido em satisfatória harmonia entre eles, com eles, né? Então, aquele que busca só os bens materiais, né? Só acumular fortuna e dinheiro, está perdendo uma encarnação, né? Ou seja, aquela alma que se projetou ali está perdendo uma encarnação, está desperdiçando tudo o que seria possível de um aprendizado. Isso não quer dizer que uma pessoa possa, ao mesmo tempo, né, ter fortuna e ter sabedoria. Não é isso que está falando, não. Você não precisa ser pobre, miserável para ter consciência, não. Às vezes, estar no estado de pobreza muito grande, às vezes até atrapalha, né? Depende, a situação atrapalha, porque daí você tem que ficar sempre se preocupando com comida,
ou com o que fazer, ou com o que fazer, aí você não tem tempo também para buscar a consciência, né? Para reconhecer a consciência em si mesmo, né? Dentro das escrituras indianas, a gente tem a história do rei Janaka. Não sei se a pronúncia é essa, né? Mas a escrita é essa, com J, né? Janaka. E ele era um rei, e era iluminado, né? Se iluminou e tocava todo um império, né? Daquele reinado dele, sendo iluminado, sem problema nenhum. Muito melhor do que quem não era iluminado, né? Então, isso não atrapalha, né? Para quem já chegou lá, né? A excessiva lembrança do mundo conduz ao excessivo esquecimento do propósito superior de nossa vida no mundo. Outro lembrete importante, né? Se a gente ficar totalmente focado no mundo, a gente não consegue relembrar, né? Do nosso próprio ser interno, da nossa própria vida interna, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ser. Não importa o trabalho que você faça, não importa a família que você tenha, não importa nada, né? É ter a disciplina de estar, né, que vê que está indo muito para o mundo, né? Trazer a consciência de volta, trazer, se recordar de si mesmo, né? E mesmo durante o trabalho dá para fazer isso, né? 1 minuto, né? 1 minuto de consciência ou de plena atenção, né? É até bom que relaxe os corpos, né? Traz um refresco, traz um arejamento, né? Para onde você está trabalhando, né? Seja lá ou trabalhando, ou está em casa, não importa, né? Enquanto os pensamentos permanecerem indomados, essa experiência presente e pessoal nos exclui da realidade, né? Ou seja, enquanto o pensamento faz o que quer, do jeito que quer, ou seja, o cavalinho mental, né? Um dos cavalos, né? Faz o que quer, se impõe e faz o, o que bem quer, né? Aí quando você vê, você já está fazendo coisa que você não queria, ou dizendo coisa que não queria, né? Então, é o, é o aprendizado de alinhar os corpos, né? Para que não, não sejamos escravos, né? Para que não sejamos escravos, né? do nosso, escravos do nosso, né? Escravo do nosso servo, né? Aquilo que era para estar servindo a nós, né? Uma forma de falar que é todo esse conjunto, essa personalidade devia estar a serviço, né? Da própria consciência. Então, todas essas partes do corpo mental, corpo astral, corpo etérico, físico, era para estar todos alinhadinhos, né? Mas não, eles acabam dominando, e aí, a hora que vê, já está fazendo outra coisa, já está pensando em outra coisa, já tá totalmente fora de novo. E tudo bem, né? Tudo bem. A prática e o desenvolvimento é isso. Percebeu tudo isso? Traz tudo de volta, né? Traz a atenção, traz a consciência, retoma tudo de novo e continua tudo de novo. Isso vai acontecer inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, né? É da mesma forma quando você está numa prática de acalmar a mente, né? Você está lá quietinho e vem aquele monte de pensamento, aí você consegue ficar quietinho, aí depois já entrou um pensamento. Quando você vê, você já viajou lá, aí você traz de volta, simplesmente assim, sem brigar, sem fazer nada. E durante o dia a dia, né, na mente de vigília, trabalhando, né? Consciência viajou para lá, pegou foco ali porque tinha uma coisa importante. Traz de volta. Trazer de volta não é recolher, não precisa fechar o olho. Traz a atenção, né? Traz
traz a plenitude para aquilo que você está fazendo, né? Retoma a atenção. É só isso. Só isso, né? Mas só isso feito inúmeras vezes, né? É o trabalho de Hércules, né? Lembra da corça que sai, que volta, ele tem que pegar lá a corça, trazer de volta para o templo, né? Isso. É estar sempre trazendo a corça de volta para o templo. São os trabalhos de Hércules dentro dessa existência aqui, até, né? Até que já não precisa mais fazer esforço, né? A corça retoma automaticamente para dentro do templo, né? Você já não precisa buscar ela, ela volta automático, né? O Ramana Maharishi, ele costumava dar um exemplo, né? É um exemplo interessante que ele fala, né? Ele fala, mas a mente, as pessoas sempre reclamando para ele, mas a mente vai para lá, vai para fora, não sei o quê, eu não consigo trazer a mente para dentro. Ele fala assim, a mente é que nem uma vaca, né? Ou um boi, né? Que gosta de pastar no pasto do vizinho. Está sempre saindo lá do estábulo e vai pastar no estábulo do vizinho. O que que você faz? Você vai colocando graminha fresca, gostosa ali dentro para ele, dentro do estábulo, todo dia. Ele sai, você volta e vai gostando. Chega uma hora que ele sabe que tem grama boa ali, tem comida boa ali para ele, dentro daquele estábulo, aí ele não sai mais, né? Aí tá, mas aí como é que funciona isso em relação à mente, né? De tanto você praticar, de interiorizar essa mente, né? Ela vai reconhecendo, né, essa paz profunda que existe dentro de si mesma, né, no eu divino, e aí ela começa a se voltar para dentro sozinha, né, praticamente, né? Forma de falar. Mas daí fica mais fácil, porque já sabem que aquilo ali tem essa paz, né? E quanto mais para fora você vai, menos paz tem. É mais movimento. Então é isso. Por hoje aqui do nosso livrinho aqui, já falamos bastante, já lemos bastante. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta em relação ao nosso tema que estamos aqui hoje? Então, agora, já que ninguém quer fazer nenhum comentário, vamos só recordar, né? O que que é importante recordar, pelo menos de quinta-feira, né? Toda quinta-feira vamos recordar, uma vez por semana, melhor que nada, né? Melhor que zero, né? Uma vez por semana dá 4 vezes por mês. Recordar o quê? Que nós somos consciência, né? Nós somos essa essência existindo dentro desses corpos, dentro dessa personalidade, né? Esse corpo ajuda a formar a personalidade, esse senso de eu, né? Que está identificado aqui e que as pessoas identificam com o corpo, identificam com a mente, e que é todo esse conjunto, é o pacote, né? O pacote da mente, do senso de eu, corpo astral, né? Que tem as emoções, corpo físico, né? Que é esse corpão aqui denso, aqui, maravilhoso, né? Mas a identificação com tudo isso nos impede de perceber a própria essência, né? O próprio eu que está manifestado e o próprio mundo, né? Tudo que existe é a própria consciência cósmica, né? Eu falo até rindo isso, porque a hora que eu estou falando, eu estou me relembrando, né? Porque também, às vezes, né, não é toda hora que essa consciência está em plenitude, né? Por isso, quando eu falo, eu dou risada. É por isso, gente. É para vocês entenderem a minha risada, né? É que tudo isso é a própria consciência, né? É tudo que está existindo e nós estamos mergulhados dentro dessa existência. Cada um de nós é a própria existência, é a própria consciência cósmica. Entendeu, Will? Parece estranho, mas é isso. Mas a gente vai relembrando, a gente vai. Uma hora isso clareia, não se preocupe. Seja a hora que tomou chá ou estiver fazendo alguma prática, aí a hora que você tiver esse vislumbre ou essa clareza, você fala, putz, aí você dá aquele sorriso gostoso para dentro de si mesmo, né? Putz, é isso mesmo.
estou me reconhecendo de novo, né? Minha própria essência existindo. E é isso, é cada um de nós. É só ir tirando esse monte de entulho, né? Aí tira uma vez, aí o entulho, né? Aparece outro entulho, tira outro, vai tirando. Chega uma hora que fica limpo. Pode falar, Miriam. Opa, eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade e ele entrava na sala e ele sempre soltava um pensamento. Com o tempo a gente foi acostumando com as maluquices dele, que era teoricamente uma maluquice, mas tinha uma profundidade. E aí ele soltava uma frase e a gente que fosse procurar se identificar com aquilo ali, se vira. Aí uma vez ele entrou na sala, abriu a porta, entrou, deu boa noite, e aí ele falou: o homem não é livre quando não se pode se libertar. Era uma frase de Pitágoras. E, e aí a gente ficava um olhando para a cara do outro, pensando, porque ele soltava umas coisas assim, e a gente ficava pensando, e aquilo sempre ficava na minha cabeça. Depois, eu ficava pensando que cada fase da minha vida, eu sempre pensava nessa frase, porque sempre queria, em determinada fase, essa frase tinha um significado diferente. Então, assim, de vez em quando vem algumas frases que ele falava que ficou na minha cabeça, né? E que tinha significados diferentes, né? E essa frase, assim, ela é bem profunda porque ela realmente ela dá significados diferentes dependendo do tempo que a pessoa está passando alguma coisa e se pensa naquilo ali, sempre vai ser diferente. Vai ser diferente para mim, o outro vai ser diferente para o outro, dependendo do estágio Era da aí a vida mamãe. que seja. Ela fica diferente, ela se torna diferente, né? O homem não é livre quando não se pode libertar, né? Então não está falando das amarras externas, né? Está falando das amarras internas. Então é sempre para dentro, né? Sempre, sempre, sempre para dentro. Muito interessante. Pitágoras era um grande iniciado, né? Quando a gente fala iniciados, era um ser que já tinha um grau de iluminação, né? E a frase é importante. É só refletir sobre ela que tem significado profundo, né? E só é livre quando se libertar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscar se libertar dessa mente, desse ego, dessas partes. Então é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima quinta-feira. Eu agradeço a presença e vamos nos mantendo, né? Praticando, estudando. E é isso aí. Então vamos lá. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Rauch, rauch, alegria, namastê.